Seja bem-vindo ao canal Instrumental e Bíblia. Esse canal é dedicado a fortalecer sua fé por meio da leitura da Palavra de Deus, acompanhada de músicas instrumentais suaves e inspiradoras. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E vamos lá. 1 Coríntios 10. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que comem dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados dos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos porventura mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Mas, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei.
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher, por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que para a mulher é honroso usar cabelo comprido porque lhe foi dado em lugar de véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há divisões entre vós, e em parte o creio. Porque até mesmo importa haver partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando aí for. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, afirma: Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. E a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então,
veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. 1 Coríntios 14. O propósito do dom de profecia. Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A importância de edificar a igreja. Ora, eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas muito mais, porém, que profetizasseis. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitarei, se não vos falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Até os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, se não derem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? A necessidade de clareza na igreja, assim também vós. Se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como quem fala ao vento. Há, sem dúvida, muitos sons no mundo, e nenhum deles sem sentido. Se, pois, eu ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ordem no uso dos dons. Pelo que, o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. De outra maneira, se tu bendisseres apenas com o espírito, como dirá o amém aquele que ocupa o lugar do indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque, na verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. A superioridade da profecia. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que vós todos. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Quanto à malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao entendimento, adultos. Línguas são sinal para incrédulos, profecia para crentes. Está escrito na lei: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em outras línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é por todos convencido, é por todos julgado. Tornam-se manifestos os segredos do seu coração. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está realmente entre vós. Regras práticas para o culto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais de 2 ou 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, esteja calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Instruções finais sobre ordem e submissão. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o diz. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E, se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 15. A ressurreição de Cristo, fundamento do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, embora alguns já tenham dormido. Depois apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos, e por último, depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. A graça de Deus e o trabalho apostólico, sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, assim pregamos e assim crestes, seja eu, sejam eles. Se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque testificamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo, primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, a vitória final de Cristo.
pois todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Quando, porém, se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que tudo lhe submeteu. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Argumentos adicionais sobre a ressurreição. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque nós mesmos nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Isto vos asseguro pela glória que tenho em vós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Volvei à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa, o corpo da ressurreição. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma carne. Outra é a dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. E estrela difere de estrela em glória, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita na glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita no poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O mistério revelado, transformação final. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 16, coleta para os santos. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que aprovardes para levarem a vossa oferta a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Planos de viagem de Paulo. Irei ter convosco depois de passar pela Macedônia, porque devo passar por lá. E bem pode ser que convosco fique, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis onde quer que eu vá. Dessa vez, não quero ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários.
Recomendações sobre Timóteo e outros obreiros. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe roguei que fosse com os irmãos ter convosco, mas de modo algum era sua vontade ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Exortações finais e saudações. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Agora vos rogo, irmãos, conheceis a casa de Estéfanas, que foram as primícias da Acaia e se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais e a todo aquele que é cooperador e trabalha. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque supriram o que da vossa parte faltava, pois recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, portanto, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa, vos saúdam afetuosamente no Senhor. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação é de próprio punho. Paulo. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém.